Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos começar mais uma aula de Química. Vamos lá? Então, os objetivos da aula: revisar o conceito da eletrólise, revisar a definição de eletrólise ígnea, identificar as semi-reações presentes na eletrólise ígnea e praticar o conhecimento com atividades e questionamentos. E as perguntas de hoje. Você se lembra qual o conceito de eletrólise? Você consegue imaginar o que a obtenção de sódio metálico tem a ver com essa aula? E aqui temos uma imagem do sódio metálico. Então vamos lembrar um pouquinho. A eletrólise é o outro campo de estudo da eletroquímica. É um processo inverso que acontece nas pilhas. Isso é, a eletrólise ocorre por meio de uma reação não espontânea de oxirredução, em que a energia elétrica é transformada em energia química. Na eletrólise, diferentemente do que acontece nas pilhas, é preciso fornecer corrente elétrica mediante um gerador. Então você tem que lembrar sempre que no estudo da eletrólise estamos falando de uma reação que não é espontânea e aí a gente precisa fornecer uma energia que vem de forma externa para que a decomposição da substância, que é o que significa a palavra eletrólise, que já estudamos, é a decomposição da substância através da presença da corrente elétrica. Então é um processo não espontâneo que a energia vem de fora, certo? A eletrólise pode acontecer de duas maneiras: eletrólise ígnea e eletrólise aquosa ou em meio aquoso. Agora a gente vai dar mais atenção para a eletrólise ígnea. Então, a eletrólise ígnea, também chamada de eletrólise em fusão, ocorre quando a descarga elétrica acontece em uma substância iônica sólida e por meio da corrente elétrica ela passa para o estado líquido. Isso é, a substância iônica é fundida. Então, a passagem da corrente elétrica faz com que a substância que estava sólida fique fundida, ou seja, mude de estado de agregação, virando líquido. O termo ígneo ou ígnea deriva do latim igneus, que significa ardente ou inflamado. A eletrólise tem como objetivo a produção de elementos ou metais em seus estados fundamentais ou neutros. Outra consideração importante é que o número de elétrons perdidos deverá ser igual ao número de elétrons ganhos durante o processo da eletrólise. Então, quando a gente está fazendo o processo da eletrólise, a gente quer como objetivo a produção dos nossos elementos ou metais em estado fundamental ou neutro. Ou seja, a gente não quer íons, nem cátions, nem ânions. A gente quer os elementos lá com carga zero, né? Neutros ou o elemento metálico. Se na cuba eletrolítica, recipiente onde ocorre a eletrólise, não houver eletrólise, íons livres, não ocorrerá a passagem de corrente elétrica. Então a gente precisa prestar atenção para esse detalhe também. Para ter passagem de corrente elétrica, a gente precisa ter elétrons livres nesse processo. Na eletrólise ígnea, também conhecida como eletrólise em fusão, como em qualquer processo de eletrólise, quando a corrente elétrica atinge os íons, o cátion, que é o íon positivo, recebe os elétrons, ou seja, sofre redução, enquanto que o ânion, que é o íon negativo, perde elétrons, isso é, sofre oxidação. Vale lembrar mais uma vez que estamos falando de elétrons e elétrons são cargas negativas. Então, o cátion, que é o nosso íon positivo, ele é chamado de positivo porque ele perdeu elétrons, né? Aí, se ele perdeu, ele vai receber e vai sofrer redução, ou seja, vai diminuir o número, estamos transferindo cargas negativas. Enquanto que o ânion, que é o negativo, vai perder esses elétrons e vai sofrer o processo de oxidação. E fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, que é outra maneira que podemos chamar a eletrólise ígnea, também eletrólise em fusão. No caso específico da eletrólise ígnea, os íons são provenientes do processo físico de fusão de uma substância iônica, sal ou base, por meio de corrente elétrica, liberando cátions e ânions, isso é, sofrendo dissociação. Após a fusão do sólido iônico em temperaturas elevadas, tá? Na eletrólise ígnea não há presença de água. Então, para que eu tenha esses elétrons, né, esses íons livres e a corrente elétrica possa acontecer, eu preciso ter, então, o meu composto no estado líquido. Então, quando ele está fundido, está no estado líquido, eu vou ter essa possibilidade da corrente elétrica ter a liberdade desses elétrons. Eletrólise ígnea não tem presença de água.
Os elétrons, né, os íons, ficam livres pelo fato de que o sólido se tornou líquido no processo da eletrólise. Esquematicamente, a gente pode representar a eletrólise ígnea através desse desenho aqui, ó. Então, o cátodo negativo para a eletrólise sofre redução e ocorre a deposição no eletrodo. Então, aqui a gente tem o cátodo, vai sofrer a deposição do eletrodo. O ânodo, que fica sendo a parte positiva aqui para a eletrólise, sofre a oxidação e ocorre a corrosão do eletrodo. Então, notem a diferença aí do processo de deposição e corrosão quando a gente compara com a pilha. Eletrólitos são íons livres, cátions e ânions, originados da fusão do composto iônico decorrente da passagem da corrente elétrica. Então, ele está falando dos nossos eletrólitos que estão aqui nesta parte. O gerador, pilha ou bateria do circuito externo que vai fornecer a energia para que a eletrólise aconteça. O cátodo positivo ocorre a redução e o NOx diminui. O ânodo, que é o negativo, ocorre a oxidação e o NOx aumenta. Observe que a partir da movimentação de elétrons do gerador, o fluxo de elétrons ocorre do ânodo para o cátodo, circuito externo, né, o gerador lá na parte da pilha. Enquanto que na eletrólise, o circuito dos elétrons acontece do ânodo positivo para o cátodo negativo, que é o circuito interno. Então, a gente está falando do gerador, circuito externo, e da eletrólise, circuito interno, da diferença aí do sentido dos elétrons. Outra observação a ser feita é que o circuito externo e interno são ligados da seguinte maneira. Então, o polo positivo, o cátodo da pilha, vai ser ligado ao polo positivo, que é o ânodo da eletrólise. Tá? Então, estamos falando do fiozinho que conecta ali, né? O polo negativo, o ânodo da pilha, está ligado ao polo negativo, que é o cátodo da eletrólise. Então, a ligação tem que ser feita dessa forma. Vamos fazer a atividade 1 agora? Na eletrólise ígnea do MgCl2, obtiveram-se gás cloro no ânodo e magnésio metálico no cátodo. Para tal processo, indique, letra A, as equações que representam as semi-reações que ocorrem no cátodo e no ânodo e a equação da reação global para esse processo. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, o exercício 1 falou o seguinte: na eletrólise ígnea do MgCl2, obteve-se gás cloro no ânodo e magnésio metálico no cátodo. Para tal processo, indique, na letra A, as equações que representam as semi-reações que ocorrem no cátodo e no ânodo, e na letra B ele quer saber a equação da reação global. Vamos ver. Então, o que vai acontecer no cátodo? O Mg2+, mais 2 elétrons, vai formar o Mg sólido, conforme ele deu a ideia ali no enunciado, né? Passou essa mensagem no enunciado. E no ânodo, 2Cl- mais 2 elétrons vão formar Cl2, que é o nosso gás cloro lá no ânodo. E a reação global, então, é você juntar as duas semi-reações, eliminando os elétrons que estão em posição opostas, né? Então, aqui no cátodo o elétron está antes da seta, aqui no ânodo o elétron está depois da seta. Então, tirando a parte dos elétrons, a gente vai somar. Então, vai ficar assim, Mg2+, mais 2Cl-, formando Mg mais Cl2, o nosso gás cloro. Então, a gente vai ter a obtenção nessa eletrólise do magnésio sólido e do gás cloro, cloro gasoso, certo? Vamos para a atividade 2 agora. Escreva a reação que ocorre no ânodo da eletrólise ígnea do NaOH, sabendo que o OH- descarrega-se e produz água e oxigênio. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, a atividade 2 fala o seguinte: escreva a reação que ocorre no ânodo da eletrólise ígnea do NaOH, sabendo que o OH- descarrega-se e produz água e oxigênio. Então, a gente está falando do hidróxido de sódio, que é uma base que possui a característica iônica e pode acontecer através da eletrólise ígnea a sua decomposição, que é a separação dos íons. Então, vamos dar uma olhada. Então, na eletrólise ígnea do NaOH ocorrem as seguintes reações. Então, no ânodo, a gente vai ter o OH-, né, que vai produzir a água e o oxigênio, mais os elétrons. E no cátodo, a gente vai ter o sódio mais os elétrons, formando o nosso sódio zero, ok? Então, preste atenção nas cargas, no balanceamento, para que as quantidades fiquem exatas. E aí, a gente vai poder juntar as duas semi-reações para escrever a reação global. Então, lembrando, eliminamos os elétrons que estão em posições contrárias, mais as quantidades iguais. E aí a reação global vai ficar a seguinte: 2Na+, mais 2OH-, formando água, mais meio oxigênio, mais 2Na lá, o nosso sódio. Muito bem. Pensando sobre a aula de hoje, eu trouxe uma reportagem para vocês e o conteúdo completo está no QR Code e o enunciado da nossa reportagem é o seguinte: startup europeia desenvolve máquina para produzir oxigênio na Lua. A máquina usará o processo FCC Cambridge, que foi desenvolvido originalmente no fim da década de 1990. Para extração direta de titânio do óxido de titânio, que é encontrado na natureza nos minerais rutilo e anatase. O método foi criado por 3 professores da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e usa eletrólise para separar o metal puro do minério. Na Lua, a técnica será usada para dividir o regolito lunar, que consiste em até 45% de oxigênio, ligas metálicas e oxigênio puro. No processo, o regolito lunar é usado como um cátodo, o eletrodo através do qual a corrente elétrica entra em uma célula eletrolítica, liberando o oxigênio. A possibilidade de produzir oxigênio localmente será a chave para a presença humana de longo prazo no nosso satélite natural e em outros corpos celestes, segundo a empresa. Então, olha só que interessante. A gente está estudando a eletrólise e a gente viu que a eletrólise é uma possibilidade de ser utilizada lá no refino dos metais, que vem através dos minérios. Então, aqui na Terra a gente tem hematita, calcita e outros minérios, aonde a gente tem um óxido e a presença do metal. A gente usa eletrólise para fazer esse processo e obter o metal puro. No nosso exercício anterior, vocês viram que um dos produtos era o oxigênio. Aqui, então, eles vão usar uma técnica que foi desenvolvida para o minério titânio, para que eles vão usar um outro minério, que é uma pedra lunar, lá chamada regolito lunar, aonde tem uma presença de até 45% de oxigênio lá naquele mineral. Então, fazendo a eletrólise desse material, é possível que a gente obtenha oxigênio direto lá na Lua. Uma das coisas que dificulta, né, nosso desvendar do espaço é o fato de muitas vezes ter que carregar daqui da Terra o oxigênio para os nossos astronautas. Se a gente puder conseguir fazer o oxigênio local, tendo como matéria-prima um mineral, né, por exemplo, lá das pedras da Lua, a gente vai ter uma produção de oxigênio e aí vai ter uma viabilidade melhor, um tempo maior de expedição para os nossos astronautas, que com certeza vão conseguir trazer muitas novidades e a gente vai sempre avançando e colocando a barreira do conhecimento cada vez mais longe e avançando aí como humanidade. Muito legal essa reportagem, não é mesmo? Nessa aula, nós revisamos o conceito de eletrólise, revisamos a definição de eletrólise ígnea, identificamos as semi-reações presentes na eletrólise e praticamos o conhecimento com atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!